Olá a todos que me acompanham pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse feriadão, dia 15 de novembro. Vou comentar com vocês sobre mais um dia decisivo nas eliminatórias da Europa e também sobre a Série B. A Série B, eu sou um mero espectador, então muitas vezes eu vou comentar mais sobre o time que eu conheço, alguma coisa sobre o Botafogo, o Vasco, mas conto com a ajuda de vocês para me ajudar nessa criação de cenários para a Série B, tá bom? Bom, eu vou passar rapidinho sobre como é que foi esse dia 14, já vou pedir, enquanto eu vou me organizar aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo que ajuda bastante, se você não é inscrito ainda. Meu nome é Theo Borges, eu produzo conteúdos aqui há 7 anos, esse Bom Dia Mercado já vem fazendo acho que 2 ou 3 anos que eu produzo quase que diariamente, que é o meu planejamento pessoal, que não é um vídeo de palpites. Aí embaixo você vai encontrar um link para uma super cotação de 30 para o Brasil vencer a Argentina, se você acredita, lá na Casa dos Hermanos. Tem também o meu curso gratuito, do iniciante até o avançado, com mais de sei lá quantas aulas tem. E também tem o meu Telegram. Hoje eu falei muito lá no meu Telegram, quem me acompanhou por lá praticamente sabe como é que eu trabalhei, mas eu vou resumir só em relação aos cenários que a gente criou, tá? A Romênia, a gente tinha selecionado uma possível goleada da Romênia, por conta da fraqueza do adversário e da necessidade da Romênia vencer. Mas não era uma necessidade da Romênia golear, afinal de contas ela não precisava tirar saldo, porque ela não teria como empatar com a Macedônia em pontos. No meio do jogo, eu desisti dessa goleada da Romênia, porque a Romênia precisava criar 5, 6, 7, 8, 9 chances para poder marcar um gol. Eu não peguei o primeiro gol, que foi de escanteio, e eu acabei desistindo dessa goleada, tá? Até comentei no Telegram um motivo. Assim, poderia ter batido facilmente. Liechtenstein horrorosa, a Romênia perdeu o pênalti, muito gol perdido, mas mesmo assim eu não me arrependo de não ter entrado, tá? O jogo da Macedônia, eu provavelmente comi mosca aqui e não peguei o primeiro gol do Alioski, que é um bom jogador, número 8 também, né? O Elmas destruiu o jogo, fez 2 gols, mas eu não peguei esse primeiro gol porque eu não estava, primeiro, tão atento. Segundo, que foi logo na melhora da Macedônia, ela entrou no jogo e marcou o gol. Mas pelo posicionamento e pela movimentação e comportamento do mercado de match odds, eu acho que sim, daria para ter explorado esse back Macedônia, tá? Em relação ao mercado de gols, para mim só se confirmou um jogo interessante para gols, o jogo de Portugal com Sérvia, tá? Apesar de eu ter me envolvido no mercado de gols em todos eles, eu vou explicar. Primeiro a Croácia com a Rússia. O time da Croácia, ele precisava vencer o jogo, tá? E foi assim que aconteceu. Porém, antes do jogo começar, estava caindo um dilúvio na Croácia. O campo, drenagem horrorosa, muito barro perto dos goleiros principalmente. Só isso por si só não me tirou vontade de trabalhar gols. Eu não tenho muito problema com isso. O jogo está aberto, a bola está rolando, eu trabalho de boa. O grande problema foi a Rússia. O comportamento da equipe russa nesse jogo foi um comportamento covarde. A Rússia praticamente foi só para se defender. Ela foi com uma ideia de segurar o resultado e segurar um empate. Só que foi punida no final do jogo com um gol contra, né? Isso realmente é doloroso, né? Mas eu acho que eles fizeram por merecer. Depois desse gol contra, eu acabei entrando com meio stake de over no mercado de gols pelo desespero da Rússia. Ainda faltava ali 9 minutos mais os acréscimos, mas eu não tive nenhuma oportunidade assim clara de gol. Acho que foi uma entrada bosta. Mas mesmo assim, eu esperei um cenário decente, porque até então só dava Croácia, não era assim tão perigosa, porque a Rússia se fechou completamente, e era um jogo de um time só, então eu preferi não me expor até o momento do gol. No jogo da Espanha com a Suécia, desde o primeiro minuto deu para ver que não era um jogo para gols, né? Eu até cheguei a entrar no limite também com meio stake numa odd bem alta, mas foi porque a Suécia tinha se lançado. E ela demorou muito para se lançar. Ela demorou lá aos 85, foi quando eu entrei no mercado de gols. Mas a Espanha cozinhou muito o jogo, trabalhou muito pelo meio. A Suécia entrou sem o Ibra, na minha opinião, uma decisão acertada, porque eu acho que a Suécia joga até melhor sem ele, porque vinha jogando já sem ele nas fases anteriores. E a Espanha acabou ganhando com o gol do Morata, e isso leva a Suécia, que vacilou contra a Geórgia na rodada passada, a jogar a repescagem, tá?
E o jogo de Portugal aqui foi totalmente pedra cantada. Assim, quem sou eu, com toda humildade, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu desconheço muito a seleção portuguesa. Eu acho que vocês de Portugal que me acompanham têm muito mais conhecimento do que eu, obviamente. Mas eu achei o comportamento de Portugal hoje muito fraco. Achei que o treinador, como é o nome dele? Fernando Santos, muito mal. Mexidas estranhas, comportamento de Portugal estranho. O Cristiano Ronaldo hoje muito abaixo. O Renato Sanches acabou marcando o primeiro gol. Bom jogador esse Renato Sanches. Acho que provavelmente não vai ficar na próxima época no Campeonato Francês no Lille. Mas comportamento muito passivo de Portugal, muito defensivo. A Sérvia, desde o início, mostrou que iria tentar explorar essa bola alta. Isso não era novidade para ninguém, sabe? Principalmente com o Mitrovic, que foi o autor do gol. O gol do Santadic, que veio aqui aos 33, não foi falha do Rui Patrício, tinha aparecido no replay, mas deu para ver depois que o Rui Patrício foi traído por um desvio, né? Mas esse gol da Sérvia não teria incomodado Portugal se Portugal tivesse marcado, se tivesse ido para cima, se tivesse feito um jogo decente, aproveitado os espaços que a Sérvia foi dando momento a momento. A Sérvia foi se lançando e Portugal simplesmente não quis defender, quis enfiar o regulamento debaixo do braço, como fez a Rússia. A Rússia também foi punida. E eu acho que isso aqui foi pedra cantada. Esse gol da Sérvia, Portugal recuou demais e acabou tomando justamente na bola aérea, que a Sérvia era boa. A gente avisou aqui ontem. E eu não trabalhei o 2,5 nesse jogo, então eu não tive lucro, eu trabalhei o 3,5, fiquei agarrado no mercado, precisava de mais um gol. Mas foi um jogo aberto. Foi um jogo onde Portugal teve os espaços que eu gosto de me posicionar e não aproveitou. Muito abaixo o Ronaldo, não sei até que nota que ele ficou aqui com 6,9, mas é muito abaixo a seleção de Portugal. E eu queria fazer uma ressalva aqui com vocês, eu vou até compartilhar a minha tela inteira, que é o seguinte: a gente às vezes fica comentando, a repescagem dá uma ideia pra gente de que é uma coisa fraca, né? Nossa, ir pra repescagem deve ser uma coisa fácil de passar. Dá uma olhada aqui, ó. Portugal está, obviamente, confirmado na repescagem, assim como a Suécia, que perdeu para a Espanha. A Itália e Suíça fazem um jogo amanhã, dia 15/11, a gente já vai falar sobre eles. Para definir, a Itália visita a Irlanda do Norte e a Suíça recebe a Bulgária. A Suíça, por enquanto, está com um saldo de 9. A Itália, se não me engano, tem saldo de 11. A Suíça precisa vencer. Mas olha só, ou Itália ou Suíça na repescagem. Aqui no grupo da França, ou Finlândia ou Ucrânia. A Ucrânia decide contra a Bósnia no último jogo. No grupo da Bélgica, ou País de Gales ou República Tcheca. E a República Tcheca provavelmente vai à repescagem pelo fato, se ela não for pela fase de grupos, ela deve ir pelas classificatórias de pontuação da Nations, assim como a Áustria, que também deve ir junto com a Escócia na fase de grupos. A Turquia, Noruega e Holanda, as três têm chances de ir direto para a Copa e de ficarem na repescagem ou de ficarem eliminadas, né? A Turquia vai visitar a seleção difícil de Montenegro, que fez 13 e tomou 13 gols, e a Noruega visita a Holanda, uma Holanda que vacilou contra o próprio Montenegro, né? Ou seja, qualquer uma delas pode entrar na repescagem. No grupo da Croácia, a própria Rússia, que meteu 19 gols na fase de grupos, também é uma seleção decente. E por último, a Polônia. Aliás, por último não, ainda tem a Polônia e ainda tem a Macedônia. Olha a quantidade de seleções fortes numa repescagem. Isso vai ser muito interessante para a gente poder trabalhar. É sempre bom, você faz aí suas anotações daí, eu faço as minhas anotações daqui, porque a gente tem que levar isso em consideração na hora de trabalhar essa repescagem. Provavelmente vão ser jogos muito bons, tá? A gente ainda teve uma bela goleada do Flamengo para cima do São Paulo, 2 gols relâmpagos do Flamengo, eu não mexi nesse jogo, tá? E depois uma expulsão do Calleri, uma entrada feia no Davi Luiz, e aí depois o Michel fez 2 gols e selou essa goleada do Flamengo. O Flamengo que geralmente tem ou tinha problemas contra o São Paulo, e nos últimos 2 jogos já foram aí 5-1 no Maracanã e 4-0 fora. Realmente, a situação do São Paulo agora começa a ficar complicado. Juventude, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele ainda vai vencendo a Chapecoense, o jogo já tá no finalzinho. Deixa eu dar uma olhada, eu posso olhar aqui também. Vou até marcar esse jogo pra gente dar uma olhada aqui, aos 79 minutos. A Chapecoense vai perdendo pro time do Juventude, e o Juventude vai a 36, o Bahia tem 36, ambos têm um jogo a menos do que o São Paulo. Então assim, o São Paulo não está completamente livre do rebaixamento não. E o Palmeiras tomou uma virada do Fluminense, teve até confusão no final do jogo. O Fluminense virou o jogo com um gol
Dois gols do Iago Felipe. E, cara, depois de uma sequência absurda de vitória do Palmeiras, o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas, acabou interrompendo essa sequência com um gol, com uma vitória do Palmeiras. Eu tinha separado esse jogo pro Match Odds, não fiz nada, não fiz o jogo do Flamengo, talvez não fiz o jogo do Cruzeiro. Cara, deixa eu dar uma curiosidade aqui. Olha isso daqui. Olha o jogo do Cruzeiro, cara. 3-0 pro Vitória. Vitória que vai saindo da zona de rebaixamento, enfiando lá o Brusque nesse momento, momentaneamente. O Vitória que ainda pega nos próximos jogos o CRB, que briga lá em cima para subir. Rapaz, vamos falar então desse dia 15, fechando, que eu tô com coisa no forno aqui, tô sozinho em casa, tô tendo que cozinhar. Temos ainda 2 jogos aqui de Sub-21 amanhã, mas aí 1-0-1 a Holanda, 1-0-8 a Finlândia, não quero não. Vamos de Série B primeiro então. Londrina e Ponte Preta, aqui uma briga dos dois contra o rebaixamento, Londrina está muito mais ameaçado. Jogo parelho, não tenho muita informação sobre as equipes. Se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser no Match Odds, mas é bem provável que eu não trabalhe por conta dos horários desse jogo, tá? O horário do jogo vai de encontro com jogos das seleções, então eu prefiro ficar de fora. Botafogo e Operário. O Operário não tem mais chance de cair, na minha opinião, então isso aqui pode ser um jogo interessante para ficar de olho num back Botafogo, tá? Vou até escrever aqui, é raríssimo a gente ter. Na verdade, um back Botafogo não, vai. Eu como sou muito medroso na Série B, se eu for para trabalhar alguma coisa aqui, vai ser para trabalhar alguma coisa Operário. Vai ser para trabalhar, olha o Juventude para fora. Vai ser para trabalhar alguma coisa em lei ao time do Operário. O Operário que vai com uma odd mais ou menos de 5,5. Não é uma odd ruim para mim, não, para os meus métodos. Tem que ver se o Botafogo vai estar com vontade, vai estar a fim de jogo. E aí sim eu posso trabalhar esse lei. O Operário não precisa de mais nada e o Botafogo em casa é o melhor mandante da competição. Que desempenho do Botafogo em casa, hein? Vamos combinar. E o Operário fora de casa é bem meia boca. Brusque CRB aqui. O CRB é o próximo adversário do Vitória, né? O Brusque precisa desesperadamente ir para cima por conta da zona de rebaixamento e o CRB precisa para poder chegar na zona de classificação. O primeiro jogo entre eles foi 3-0 para o CRB. O Brusque sofreu gol nos últimos 7 jogos, mais de 2,5 nos últimos 6 dos 7. Eu vou trazer esse jogo para ficar de olho aqui para gols. Brusque e CRB. Deixa eu colocar isso aqui como lista. Aí, beleza. Vila Nova e Vasco. Cara, eu vou evitar esse jogo do Vasco. O Vila Nova não briga mais nada, muito difícil o Vila Nova cair. E o Vasco não tem mais chance de subida, né? Muito, muito, muito difícil. A situação do Vasco tá complicada. Eu prefiro não mexer nesse jogo, não. Náutico e Sampaio Corrêa. O Náutico também, a chance de subida do Náutico é muito vaga. São mais 3 jogos. É muito difícil. Acho que nem tem como, né? Dá para somar no máximo 9 pontos. Ele tem 49, iria a 58. 58 tem um Avaí, não. Esquece. Não vale mais nada esse jogo aqui. Clube do Remo e Goiás. O Goiás tem chance, precisa de mais esse jogo e o Remo briga contra o rebaixamento. Outro jogo que também a gente pode vir talvez buscar alguma coisa com o mercado de gols. Pela necessidade, né? Remo e Goiás. Lembrando, eu não sou nenhum especialista em Série B, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Não adianta você vir me xingar aqui. Eu não tenho muita informação dos times. Eu acompanho mais o Botafogo, que é aqui do Rio. Então, por isso que eu conto com a ajuda de vocês. Se tiver alguma informação para mim, me ajuda bastante. Vamos lá para seleções. Eu acho que eu marquei tudo de amanhã, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não deixei ninguém de fora pro dia 15. Acho que sim, são 6, 7, 8 jogos de seleção. Deixa eu ver se estão todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão todos aqui, vamos lá. Inglaterra e San Marino. Aqui é chovendo molhado. Aqui é mais um jogo pro Harry Kane meter 4 gols e ir se tornando o maior artilheiro da história da Inglaterra. Mas, sinceramente, não vale a pena, né? A Inglaterra vai confirmar aqui a sua vaga direta. Na verdade, já praticamente está pelo saldo de gols, mas eu acho que a Inglaterra provavelmente vai golear San Marino aqui, tá? Israel e Ilhas Faroé. Não tem mais nenhuma chance de Israel se classificar. Provavelmente Israel deve vencer a Ilhas Faroé. Se você quiser fazer um jogo que não vale de nada e ficar de olho num possível back, pode ser. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha aí, ó o forno.
Israel. Pode ser um jogo para back? Pode ser um jogo para back, mas não vale de nada, tá? Albânia e Andorra também não vale de nada. A Albânia provavelmente também deva vencer a seleção da Andorra, mas eu vou ficar de fora. A Itália, isso aqui vale muita coisa. A Itália precisa vencer. Na real, a Itália, se puder vencer e ainda fazer saldo, excelente. Porque o saldo da Itália aqui é de 11, a Suíça é 9. A Suíça pega a Bulgária. Não é um adversário tão fácil, a Bulgária, mas a Suíça pode meter saldo aqui porque a Suíça joga em casa. A Irlanda do Norte, dentro de casa, não perdeu nenhuma vez. E a Irlanda do Norte, dentro de casa, só tomou 0 gols. Pensa bem. Porra, mas aqui, que adversário difícil para a Itália, hein? A Itália fora de casa não perdeu nenhuma, fez 4 gols. Eu acho que dá pra gente ficar de olho sim num back Itália, mas provavelmente vai ser aquele jogo de ferrolho. A Itália vai ter quase que 80% de posse de bola e a Irlanda vai se defender. E os times da Irlanda geralmente são muito bons de bola aérea, né? Então isso aí é uma coisa para ficar de olho, mas pode ser que dê. Deixa eu preencher aqui certinho. É Israel contra Ilhas Faroé. E a Itália joga contra Irlanda do Norte. Tá, eu vou ficar de olho no back Itália e nesse bom time do Israel que vem cada vez mais sendo bem treinado. O outro jogo do dia não é Escócia e Dinamarca. A Escócia já está classificada para repescagem, a Dinamarca já está classificada direta. Se você quiser ver um jogo possivelmente interessante aqui para a gente ver algumas coisas de anotação, principalmente a Dinamarca para a Copa do Mundo e da Escócia para a repescagem, tudo bem, mas eu sinceramente vou ficar de fora. Áustria e Moldávia, como eu falei, a Áustria deve ir à repescagem pela situação da Nations, eu não sei se é certeza, mas também vou pular isso aqui. E aqui a gente tem uma Suíça e Bulgária. O primeiro confronto entre elas foi 3-0 Suíça. Eu acho que eu lembro desse jogo. Sim. A Bulgária fora de casa não venceu nenhuma, tomou 4 gols. A Suíça em casa não perdeu nenhuma, fez 3 gols. Último jogo da Suíça dentro de casa, vamos dar uma olhada? Venceu a Irlanda do Norte e empatou com a Itália. A Suíça ainda está com um problema muito grande de desfalque. O Embolo não está jogando, o Xhaka ainda não está jogando. A gente tem aqui o Freula da Atalanta, o Zacarias do Mönchengladbach, o Shaqiri que está hoje no Lyon. Mas mesmo assim ainda tem os jogadores de frente. O Vargas está aqui. O Vargas, se eu não me engano, é jogador do Augsburg da Alemanha. Acho que está na fase lá na parte de baixo da tabela. É um bom time da Suíça, que segurou a Itália, né? Ficou 1-1 na Itália, mas é um time da Suíça que não me passa muita confiança. Eu gosto do ataque da Suíça quando ele está mais organizado, quando todos eles vão jogar. Então eu não sei se eu traria essa Suíça para back. Pela necessidade eu teria que ser justo, eu teria que trazer esse time para back. Mas a 1-10 é mais complicado, né? É mais complicado. Mas é bem provável, eu vou ficar de olho. Não custa, eu vou ficar de olho. Bulgária. Mas eu já vou colocar um asterisco aqui de que a escalação da Suíça prejudica bastante. Se houver algum retorno de bons jogadores da Suíça, aí sim pode ser interessante. Tá? Por último, a gente tem Polônia e Hungria, não vale de nada esse jogo. A Albânia não alcança a Polônia também não deve alcançar a Inglaterra, porque a Inglaterra deve vencer. E a gente tem uma Hungria também jogando por nada, né? Acho que a última partida entre eles, fora de casa, foi 3-3, até que foi um jogo muito bom. Mas se esse jogo valesse alguma coisa, se a Polônia precisasse vencer para passar, cara, seria excelente. Mas como não precisa, fica difícil buscar alguma coisa aqui, né? A Hungria ganhou de 4-0 de São Marino, porque tinha que ganhar mesmo, São Marino é muito fraco, mas a Polônia não precisa vencer. Acho que aqui é questão de ego, né? Se a Polônia vier para jogar com estádio cheio, com público, pode ser interessante buscar alguma coisa a favor da Polônia, mas se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui, mercado de gols, né? Polônia e Hungria. Só pela questão do espetáculo, não sei se a Hungria vai querer jogar e tudo mais. A gente tem que também levar em consideração que às vezes as equipes estão cagando e andando, né? Por exemplo, a Áustria deve ganhar da Moldávia, mas não vale a pena às vezes me arriscar numa goleada de um time que não quer nada, né? Se fosse uma odd mais alta igual a de Israel, eu até me envolvia. Então é isso.
um dia mais... Eu vou manter a mesma coisa que eu tenho feito em todos os dias de data FIFA. Tentar estar só nas situações de valor, sem inventar moda e tudo mais. E a gente se vê. Vamos tentar se manter vivo dia após dia nessa data FIFA. Já já tem de volta aí os campeonatos nacionais. Bom feriado para você. Se for trabalhar, bom trabalho, gestão e método. Se não for trabalhar, boa diversão, bom descanso. Um abraço.